O silêncio daquela casa era insuportável. Verônica observava a chuva escorrer pela janela da cozinha enquanto segurava uma xícara de café já frio. Durante 15 anos, aquele havia sido o lar dela e de Sebastião. 15 anos de sonhos, discussões, conquistas e feridas que nunca cicatrizaram completamente. Agora, o casamento tinha acabado. O divórcio havia sido assinado há apenas 3 semanas. Ela deveria sentir alívio. Pelo menos era isso que todos diziam. Mas a verdade era que a casa parecia mais vazia do que nunca. O problema era que Sebastião ainda estava ali. Por causa de uma disputa judicial envolvendo a venda do imóvel, nenhum dos dois podia deixar a residência até que o processo fosse concluído. O advogado havia sido claro: até que a situação fosse resolvida, ambos precisariam continuar morando sob o mesmo teto. Era uma tortura. Eles dividiam os mesmos corredores, a mesma cozinha, o mesmo quintal, mas viviam como completos estranhos. As conversas se resumiam ao necessário. O correio chegou. A conta de luz está na mesa. Vou sair. Certo. Nada além disso. Naquela noite, Verônica ouviu a porta da frente se abrir. Sebastião entrou encharcado pela chuva. Por um breve instante, os olhos dele se encontraram. Os mesmos olhos que um dia trocaram promessas diante de Deus. Os mesmos olhos que agora carregavam apenas mágoas e perguntas sem resposta. Sem dizer uma palavra, ele seguiu para o corredor. Mas antes de desaparecer, parou. Hesitou. Como se quisesse falar alguma coisa. Como se existisse algo preso em sua garganta há muito tempo. Então desistiu. Virou as costas e foi embora. Verônica sentiu o coração apertar. Porque, pela primeira vez desde a separação, percebeu algo que a assustou. Talvez o problema não fosse o fato de eles serem obrigados a viver na mesma casa. Talvez o problema fosse descobrir que, mesmo depois do divórcio, uma parte dela ainda não tinha aprendido a viver sem Sebastião. Na manhã seguinte, Verônica acordou antes do amanhecer. O hábito vinha dos tempos em que o casamento ainda parecia feliz. Ela gostava de preparar café enquanto a cidade despertava lentamente. Durante anos, Sebastião se juntava a ela na cozinha, ainda sonolento, reclamando do horário e arrancando risadas dela. Agora, tudo era diferente. Ela desceu as escadas em silêncio e encontrou a cozinha vazia. Ou pelo menos era o que imaginava. Quando acendeu a luz, levou um susto. Sebastião já estava sentado à mesa. Diante dele havia apenas uma caneca de café e alguns papéis espalhados. Ele parecia mais cansado do que ela se lembrava. Os cabelos começavam a ficar grisalhos nas laterais. As olheiras denunciavam noites mal dormidas. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. "Bom dia", disse-lhe por fim. Verônica quase estranhou ouvir aquelas palavras. "Bom dia." O silêncio voltou imediatamente. Ela preparou seu café tentando ignorar a presença dele. Mas era impossível. Aquela situação era absurda. Duas pessoas que haviam compartilhado a mesma cama por mais de uma década agora se comportavam como colegas de apartamento. Quando ela se virou para sair, Sebastião falou novamente. "A máquina de lavar está fazendo um barulho estranho. Vou olhar depois." "Certo." Mais silêncio. Verônica caminhou até a porta da cozinha. Então ouviu algo que a fez parar. "Você ainda coloca 2 colheres de açúcar." Ela se virou. Sebastião apontava para a xícara dela. "Faz 15 anos que você toma café exatamente assim." Ela não respondeu. Mas algo dentro dela se moveu. Porque aquilo significava que ele ainda reparava. Ainda observava. Ainda lembrava. O resto do dia passou devagar. Verônica tentou se ocupar com o trabalho remoto. Sebastião saiu para resolver algumas questões da empresa e só voltou no final da tarde. Quando chegou, encontrou uma cena inesperada. A torneira da cozinha havia quebrado. Água escorria por toda parte. Verônica estava ajoelhada no chão tentando conter o vazamento com panos. "Não acredito nisso." Ela reclamou. Sem pensar 2 vezes, Sebastião correu até o registro geral. Alguns segundos depois a água parou.
Os dois ficaram ofegantes observando a bagunça. Então, pela primeira vez em semanas, algo aconteceu. Eles riram. Não foi uma grande gargalhada. Foi apenas um momento breve. Natural. Espontâneo. Como nos velhos tempos. Mas a risada desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ambos perceberam. E o constrangimento voltou imediatamente. Sebastião pegou algumas toalhas. Eu limpo daqui. Não precisa. Eu ajudo. Ela hesitou. Depois apenas assentiu. Durante quase meia hora trabalharam lado a lado, secando o chão da cozinha. Sem discussões. Sem acusações. Sem lembrar os motivos do divórcio. Quando terminaram, Verônica percebeu algo estranho. Aquela havia sido a convivência mais tranquila dos dois nos últimos meses. E isso a deixou desconfortável. Porque, pela primeira vez desde a separação, ela começou a se perguntar se a distância entre eles havia sido causada apenas pelos erros do casamento. Ou também pelo orgulho dos dois. Nos dias seguintes, a convivência continuou estranha. Mas algo havia mudado. As discussões desapareceram. Não porque os problemas tivessem sido resolvidos. Eles simplesmente pareciam cansados demais para continuar brigando. Numa quinta-feira à noite, uma tempestade atingiu a cidade. O vento sacudia as árvores do quintal enquanto trovões ecoavam pelas janelas da casa. Verônica estava sentada na sala quando a energia acabou. Tudo mergulhou na escuridão. Ótimo! Ela murmurou. Poucos segundos depois, uma lanterna iluminou o corredor. Era Sebastião. Ainda temos aquelas velas da gaveta da cozinha? Acho que sim. Os dois procuraram juntos. Logo a sala estava iluminada apenas pela luz tremulante das velas. O ambiente parecia diferente. Mais silencioso. Mais íntimo. Como se a falta de eletricidade tivesse desligado também a tensão que existia entre eles. Sentados em lados opostos do sofá, ficaram observando a chuva pela janela. Então Sebastião falou algo inesperado. Você lembra daquela viagem para a serra? Verônica virou o rosto. Qual delas? A que o carro quebrou no meio da estrada. Apesar de tentar resistir, ela sorriu. Ficamos presos quase 6 horas. E você passou as 6 horas dizendo que eu deveria ter revisado o motor. Ela riu. Uma risada verdadeira. A primeira em muito tempo. Porque eu estava certa. Você sempre dizia isso. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Mas dessa vez não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de lembranças. Então Sebastião olhou para a chuva. Sinto falta daquela época. O sorriso desapareceu do rosto de Verônica. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Não era da viagem. Não era do carro. Era deles. Do tempo em que ainda acreditavam que conseguiriam envelhecer juntos. Verônica desviou os olhos. Aquela época acabou. Sebastião demorou para responder. Talvez. A palavra ficou suspensa no ar. Talvez. Nem sim. Nem não. Apenas uma pequena possibilidade. E aquilo foi suficiente para fazer o coração de Verônica acelerar de uma forma que não acontecia havia anos. Mas antes que qualquer outra coisa fosse dita, a energia voltou. As luzes se acenderam. O momento desapareceu. E os dois voltaram a ser apenas um homem e uma mulher divorciados dividindo a mesma casa. Ou pelo menos era isso que tentavam acreditar. O restante daquele dia foi estranho para os dois. Depois de encontrar a fotografia no sótão, Verônica desceu para a cozinha sem saber exatamente o que sentia. Durante anos, ela havia se convencido de que o problema do casamento tinha sido a distância que surgiu entre eles. As discussões. As ausências. O excesso de trabalho. Mas agora uma pergunta não saía de sua cabeça. E se tudo tivesse começado muito antes? E se eles nunca tivessem se recuperado da perda que sofreram? Naquela noite, Sebastião ficou sentado sozinho na varanda. A chuva fina caía sobre o jardim. Verônica observou pela janela durante alguns minutos. Ele parecia distante, pensativo.
talvez tão perdido quanto ela. Por impulso, preparou 2 xícaras de café. Quando chegou à varanda, Sebastião levantou os olhos, surpreso. Posso? Ele apenas assentiu. Verônica sentou-se na cadeira ao lado. Por alguns instantes, ouviram apenas o som da chuva. Então Sebastião quebrou o silêncio. Eu nunca soube falar sobre aquilo. Verônica sabia exatamente do que ele estava falando. Nem eu. Eu tentei ser forte. Eu também. Ele deu uma risada amarga. Acho que nós 2 falhamos. Aquilo arrancou um pequeno sorriso dela. Era a verdade. Os 2 haviam passado anos fingindo que estavam bem. Fingindo que tinham superado. Fingindo que a vida podia continuar normalmente. Mas a dor não desaparece só porque alguém decide ignorá-la. Ela apenas se esconde. E cresce. Eu achava que você me culpava, disse Sebastião. Verônica virou-se para ele. Te culpar? Pela perda do bebê. Ela ficou imóvel. Jamais havia imaginado que ele carregava aquele pensamento. Nunca culpei você. Sebastião abaixou os olhos. Eu me culpei. As palavras saíram tão baixas que quase se perderam no som da chuva. Verônica sentiu um aperto no peito. Durante anos ela havia acreditado que Sebastião era frio, que não se importava, que tinha seguido em frente mais rápido. Mas naquele instante percebeu algo diferente. Ele havia sofrido sozinho, em silêncio, exatamente como ela. E talvez esse tivesse sido o maior erro dos 2. Sofrer separados quando mais precisavam um do outro. O assunto morreu ali. Nenhum dos 2 tinha forças para continuar. Mas naquela noite aconteceu algo inesperado. Quando Verônica foi dormir, encontrou uma caixa diante da porta do quarto. Dentro havia dezenas de fotografias antigas. Viagens. Aniversários. Momentos simples. E um pequeno bilhete. A letra era de Sebastião. Eu não consegui jogar nenhuma delas fora. Verônica sentou-se na cama observando aquelas lembranças. E pela primeira vez desde o divórcio, uma dúvida começou a surgir em seu coração. Talvez eles não tivessem deixado de se amar. Talvez apenas tivessem se machucado tanto que esqueceram como encontrar o caminho de volta. Na manhã seguinte, Verônica acordou mais cedo do que de costume. As fotografias ainda estavam espalhadas sobre a cama. Ela passou vários minutos observando cada uma delas. Em uma, Sebastião aparecia tentando montar uma barraca durante uma viagem. Em outra, os 2 riam sentados em um banco de praça, sem perceber que alguém havia tirado a foto. Pareciam felizes. Não uma felicidade perfeita, mas real. Daquelas que nascem nas pequenas coisas. Quando desceu para a cozinha, encontrou Sebastião preparando café. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre eles não pareceu uma barreira. Dormiu bem? Perguntou ele. Mais ou menos. Eu também. Um leve sorriso apareceu nos 2 rostos. Era estranho como uma conversa tão simples parecia algo novo. Naquela tarde, o advogado ligou. A notícia era importante. A venda da casa finalmente havia sido autorizada. Dentro de poucas semanas, tudo estaria resolvido. A casa seria vendida. O dinheiro dividido. E cada um seguiria seu caminho. Era exatamente o que ambos esperavam há meses. Ou pelo menos era o que acreditavam querer. Quando desligou o telefone, Verônica sentiu um aperto inesperado. Até poucos dias atrás, aquela notícia seria motivo de comemoração. Agora não parecia. No início da noite, Sebastião percebeu que ela estava diferente. Aconteceu alguma coisa. O advogado ligou. Ele entendeu imediatamente. Então acabou. Verônica assentiu. Mas nenhuma alegria apareceu em seu rosto. Sebastião observou a mesa por alguns segundos. Depois soltou uma frase que nem ele sabia que estava guardando. Eu não queria que terminasse assim. Ela levantou os olhos. Como assim? 15 anos juntos. E tudo que restou foi um processo de divórcio e uma casa à venda. As palavras atingiram Verônica em cheio. Porque ela sentia exatamente a mesma coisa.
Não era apenas o fim de um casamento. Era o fim de uma história inteira. Dos planos. Dos sonhos. Das versões mais jovens deles mesmos. Mais tarde, enquanto guardavam algumas caixas na garagem para preparar a mudança, encontraram uma velha agenda. Era um caderno onde anotavam metas quando ainda eram recém-casados. Verônica abriu uma das páginas. Logo começou a rir. O quê? Perguntou Sebastião. Ela mostrou o papel. Uma das metas dizia: envelhecer juntos numa casa com varanda e muitas plantas. Os dois ficaram em silêncio, porque estavam exatamente naquela casa, com exatamente aquela varanda, e dezenas de plantas espalhadas pelo quintal. Tinham realizado o sonho, mas estavam prestes a se separar. Sebastião pegou a agenda e folheou algumas páginas. Então encontrou uma anotação escrita por Verônica muitos anos antes. Independentemente do que acontecer, nunca vamos desistir um do outro. Ele leu a frase 2 vezes. Depois uma terceira. Como se estivesse tentando entender em que momento os dois haviam quebrado aquela promessa. Quando levantou os olhos, percebeu que Verônica também estava emocionada. Nenhum dos dois falou nada. Mas pela primeira vez desde o divórcio, ambos começaram a se perguntar a mesma coisa. Será que ainda era tarde demais para lutar pelo que haviam perdido? Verônica passou boa parte daquela noite acordada. A carta permanecia sobre o criado mudo. Ela a leu uma vez. Depois outra. E mais outra. Cada palavra parecia abrir uma ferida antiga e, ao mesmo tempo, curá-la. Durante anos ela havia construído uma versão da história dentro da própria cabeça. Naquela versão, Sebastião tinha desistido primeiro. Ele havia parado de lutar. Parado de tentar. Parado de se importar. Mas a carta destruía completamente aquela narrativa. Ele tinha tentado. Talvez não da maneira certa. Talvez não no momento certo. Mas tinha tentado. E ela nunca soube. Na manhã seguinte, Verônica desceu para a cozinha carregando a carta. Sebastião já estava lá, tomando café em silêncio. Quando viu o envelope em suas mãos, ficou tenso, como um homem aguardando uma sentença. Verônica sentou-se diante dele. Nenhum dos dois falou durante alguns segundos. Então ela colocou a carta sobre a mesa. Por que você guardou isso todos esses anos? Sebastião observou o envelope. Porque eu nunca consegui jogar fora. Mesmo depois do divórcio. Principalmente depois do divórcio. Aquilo a atingiu profundamente. Ela percebeu que não era a única carregando fantasmas. Sebastião também estava preso ao passado. Talvez tanto quanto ela. Naquela tarde, continuaram organizando a casa para a futura venda. A cada cômodo que esvaziavam, pareciam abrir um capítulo diferente da própria história. No quarto de hóspedes encontraram uma velha caixa de decorações de Natal. Na lavanderia, algumas ferramentas enferrujadas que Sebastião prometia consertar havia anos. Na sala, um álbum de fotografias esquecido atrás de uma estante. Cada objeto trazia uma lembrança. Cada lembrança trazia uma conversa. E cada conversa parecia aproximá-los um pouco mais. Quando chegaram ao escritório, encontraram uma prateleira cheia de cadernos antigos. Verônica retirou um deles. Era um planejamento financeiro do primeiro ano de casamento. Ao abrir as páginas, começou a rir. O que foi? Nós éramos muito otimistas. Sebastião sorriu. Muito. Havia metas absurdamente ambiciosas. Comprar uma casa em 5 anos. Viajar para 3 países diferentes. Trocar de carro rapidamente. Construir uma empresa. Ter filhos. Envelhecer juntos. A última frase fez o sorriso desaparecer. Os dois ficaram olhando para a página. Nenhum deles precisava dizer nada, porque sabiam exatamente qual daqueles sonhos havia ficado pelo caminho. No final da tarde, o telefone de Verônica tocou. Era uma amiga que acompanhará todo o processo do divórcio. Depois de alguns minutos de conversa, a amiga perguntou: e como está sendo morar com ele depois de tudo? Verônica olhou pela janela. No quintal,
Sebastião podava algumas plantas. Ela demorou alguns segundos para responder. Confuso. Confuso como? Verônica pensou cuidadosamente. Como descobrir que a pessoa que você acreditava conhecer talvez seja diferente do que imaginava? A amiga ficou em silêncio. Você ainda ama ele? A pergunta veio de forma tão direta que Verônica não conseguiu responder. Não imediatamente. Depois de encerrar a ligação, aquela pergunta continuou ecoando em sua mente. Você ainda ama ele? Ela tentou fugir da resposta. Tentou racionalizar. Tentou lembrar das brigas, das mágoas, dos anos difíceis. Mas toda vez que fazia isso, alguma lembrança boa aparecia para contrariá-la. O homem que ficou ao seu lado quando seu pai morreu. O homem que trabalhou noites inteiras para que nunca faltasse nada em casa. O homem que escreveu uma carta implorando para não perder o casamento. Naquela noite, uma nova tempestade atingiu a cidade. Por volta das 10 horas, um trovão forte fez a energia oscilar. Poucos minutos depois, uma árvore caiu sobre a cerca dos fundos. O barulho foi enorme. Verônica correu para fora assustada. Sebastião já estava lá. Os dois saíram sob a chuva para verificar os danos. A árvore havia destruído parte da cerca. Enquanto avaliavam a situação, Verônica escorregou na grama molhada. Tudo aconteceu muito rápido. Antes que caísse, sentiu alguém segurando seu braço. Sebastião. Instintivamente, ele a puxou para perto. Por alguns segundos ficaram imóveis. Muito próximos. Próximos demais. A chuva caía ao redor deles. O mundo parecia silencioso. Verônica podia ouvir apenas a própria respiração. E a dele. Os olhos dos dois se encontraram. Nenhum deles desviou. Não daquela vez. Havia anos de dor. Anos de amor. Anos de arrependimentos. Tudo preso naquele instante. Por um breve momento, pareceu que Sebastião iria dizer alguma coisa. Talvez algo que estava guardado havia muito tempo. Mas o toque de um celular interrompeu tudo. O telefone dele. Os dois se afastaram imediatamente. Como se tivessem sido despertados de um sonho. Sebastião atendeu. Era o corretor responsável pela venda da casa. Depois de ouvir a ligação, seu semblante mudou. Quando desligou, ficou em silêncio. O que aconteceu? Perguntou Verônica. Sebastião respirou fundo. Apareceu um comprador. O coração dela afundou. Ele quer fechar negócio ainda esta semana. A chuva continuava caindo. Mas agora nenhum dos dois parecia notar. Porque pela primeira vez desde o início daquela convivência forçada, ambos perceberam uma verdade desconfortável. O tempo deles estava acabando. E logo não haveria mais uma casa para dividir. Nem cafés pela manhã. Nem conversas na varanda. Nem oportunidades para consertar o que havia sido quebrado. Restavam apenas alguns dias. E talvez aquela fosse a última chance que teriam. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Nada havia mudado fisicamente. As paredes continuavam as mesmas. Os móveis continuavam nos mesmos lugares. Mas a notícia da venda pairava sobre tudo como uma contagem regressiva silenciosa. Faltavam poucos dias. Poucos dias até que cada um seguisse um caminho diferente. Poucos dias até que aquela história terminasse de uma vez por todas. Ou talvez recomeçasse. Verônica tentou trabalhar, mas não conseguiu se concentrar. Toda vez que olhava pela janela, via Sebastião organizando ferramentas, separando caixas ou resolvendo algum detalhe da mudança. Aquilo doía mais do que ela imaginava. Porque agora a separação deixava de ser uma assinatura em um documento. Estava se tornando real. Naquela tarde, o comprador visitaria a casa. O corretor chegaria às 3 horas. Quando o horário se aproximou, Verônica sentiu uma ansiedade estranha. Não era apego à construção. Não era apego ao imóvel. Era apego às memórias. À vida que existiu ali. Às manhãs compartilhadas. Às refeições. Às conversas. Às reconciliações. Às promessas.
Quando o casal interessado chegou acompanhado do corretor, Verônica e Sebastião permaneceram discretamente na varanda, observando a visita. Os compradores pareciam encantados. Gostaram do jardim, da varanda, da cozinha, dos quartos. A cada elogio, o coração de Verônica apertava mais. Quase 2 horas depois, o corretor saiu sorrindo. Era um bom sinal. Muito bom. Quando os visitantes foram embora, Sebastião recebeu uma ligação. Ouviu durante alguns minutos. Depois desligou. Permaneceu olhando para o jardim. Sem dizer nada. Verônica já sabia. Eles vão comprar? Sebastião assentiu. O silêncio que veio depois pareceu interminável. Finalmente. Depois de meses de processo. Depois de tantas complicações. Tudo estava resolvido. Era exatamente o que os dois haviam pedido. Mas nenhum deles parecia feliz. Naquela noite, Verônica mal conseguiu jantar. Sebastião também não. Por volta das 10 horas, ela encontrou uma garrafa de vinho esquecida no armário da cozinha. Era antiga. Muito antiga. Uma garrafa que haviam guardado para comemorar uma ocasião especial. Mas a ocasião nunca chegou. Ela ficou olhando para o rótulo durante alguns segundos. Então tomou uma decisão. Pegou 2 taças. Foi até a varanda. E encontrou Sebastião sentado sozinho. Como tantas vezes acontecerá nos últimos dias. Acho que essa garrafa venceu. Ele olhou para o vinho. Depois sorriu. Faz anos que está guardada. Talvez seja hoje ou nunca. Sebastião aceitou. Os dois sentaram-se lado a lado. O céu estava limpo. As estrelas brilhavam acima deles. E, pela primeira vez em muito tempo, não havia tensão. Apenas sinceridade. Conversaram durante horas. Sobre o início do namoro. Sobre os erros que cometeram. Sobre as viagens. Sobre os sonhos. Sobre os medos. Sem acusações. Sem defesas. Sem tentar vencer uma discussão. Apenas ouvindo. Entendendo. Reconhecendo. Em determinado momento, Verônica perguntou algo que carregava havia anos. Você já pensou em se casar de novo? Sebastião ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu. Não. Nunca. Nunca. Por quê? Ele sorriu de forma triste. Porque eu passei 15 anos tentando construir uma vida com uma única mulher. Não consegui imaginar outra. Verônica sentiu o coração acelerar. Mas permaneceu em silêncio. Então Sebastião fez sua própria pergunta. E você? Ela observou as luzes da cidade ao longe. Também não. Pelo mesmo motivo? Verônica demorou alguns segundos para responder. Pelo mesmo motivo. Os olhos deles se encontraram. E dessa vez nenhum dos dois desviou. Anos atrás, talvez aquele momento terminasse em um beijo. Mas agora existia algo maior do que atração. Existia história. Existia dor. Existia arrependimento. Existia amor. E exatamente por isso nenhum dos dois queria agir por impulso. Pouco antes da meia-noite, Sebastião levantou-se. Entrou na casa. Verônica imaginou que a conversa havia terminado. Mas alguns minutos depois ele voltou carregando uma pequena caixa de madeira. Uma caixa que ela reconheceu imediatamente. Seu coração disparou. Sebastião sentou-se novamente. Colocou a caixa sobre a mesa. E permaneceu alguns segundos olhando para ela. Eu nunca tive coragem de abrir isso depois que nos separamos. Verônica sentiu um nó na garganta. Aquela caixa guardava cartas, bilhetes, fotografias, lembranças do namoro. Pequenos tesouros que haviam colecionado durante anos. Eu também nunca tive coragem, ela confessou. Sebastião respirou fundo. Então abriu a tampa. Durante mais de 1 hora, os dois revisitaram toda a própria história. Primeiros encontros. Primeiros presentes. Primeiras cartas. Primeiras promessas. Riram. Choraram. Recordaram momentos que acreditavam esquecidos.
até que encontraram algo inesperado. No fundo da caixa havia um envelope pequeno, lacrado. Nenhum dos dois se lembrava dele. Sebastião abriu cuidadosamente. Dentro havia uma carta escrita por eles mesmos no dia do casamento. Uma carta destinada ao futuro. Aos dois. Verônica começou a ler em voz alta. A letra era jovem, cheia de esperança, cheia de certezas, cheia de amor. No final da carta havia uma frase. A última frase. Uma frase escrita pelos dois juntos. Se algum dia estivermos perdidos, prometemos lembrar por que escolhemos um ao outro. Quando terminou de ler, as lágrimas já escorriam pelo rosto dos dois. Ninguém falou nada durante vários minutos. Porque não havia nada a dizer. Tudo estava escrito naquela única frase. E pela primeira vez desde o divórcio, nenhum deles tinha mais dúvidas sobre o que sentia. A única dúvida que restava era outra. Será que ainda havia tempo para recomeçar? Verônica quase não dormiu naquela noite. A carta permanecia sobre a mesa da varanda. As palavras escritas por suas versões mais jovens pareciam ecoar dentro dela. Se algum dia estivermos perdidos, prometemos lembrar por que escolhemos um ao outro. Durante anos, ela acreditou que o amor deles havia acabado. Mas agora entendia algo diferente. O amor não tinha acabado. Ele havia sido enterrado sob camadas de dor, orgulho, silêncio e mágoas que nenhum dos dois teve coragem de enfrentar. Ao amanhecer, Verônica encontrou Sebastião no jardim. Ele observava as flores que ela mesma havia plantado anos antes. Por alguns segundos, ela apenas ficou olhando, tentando gravar aquela cena na memória. Talvez porque soubesse que aquele seria o dia que decidiria o resto de suas vidas. Sebastião percebeu sua presença e sorriu. Um sorriso simples, mas familiar. O mesmo sorriso pelo qual ela havia se apaixonado tantos anos atrás. Não conseguiu dormir? Ele perguntou. Acho que você também não. Ele riu. Acho que não. Pela primeira vez, nenhum dos dois tentou fugir da conversa. Nenhum dos dois mudou de assunto. Nenhum dos dois se escondeu atrás de formalidades. Estavam cansados demais para isso. Verônica respirou fundo. Eu tenho medo. Sebastião assentiu. Eu também. Medo de tentar de novo. Eu sei. Ela olhou para o chão por alguns segundos. E se tudo der errado outra vez? Sebastião demorou para responder. Quando respondeu, sua voz estava baixa, mas firme. Então pelo menos teremos tentado. Os olhos de Verônica se encheram de lágrimas. Porque aquela era a resposta que ela precisava ouvir. Durante anos eles haviam permitido que o medo decidisse por eles. Medo de sofrer. Medo de conversar. Medo de parecer vulneráveis. Medo de fracassar. E foi justamente esse medo que os levou ao divórcio. Sebastião deu um passo em sua direção. Depois outro. Até ficar diante dela. Existe uma coisa que eu preciso te perguntar. Verônica sentiu o coração disparar. O quê? Ele respirou fundo. Como alguém prestes a dar o salto mais importante da própria vida. Se nós nos conhecêssemos hoje, depois de tudo que aprendemos, depois de todos os erros, você me escolheria novamente? As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Porque, no fundo, aquela era a pergunta que importava. Não era sobre o passado. Não era sobre o divórcio. Não era sobre a casa. Era sobre escolha. Sobre amor. Sobre futuro. Verônica sorriu através das lágrimas. E respondeu sem hesitar. Eu escolheria você. Sebastião fechou os olhos por um instante. Como se carregasse aquele peso havia anos. Quando voltou a olhar para ela, seus olhos também estavam marejados. Então eu escolheria você também. Naquele momento, a distância construída ao longo de tantos anos simplesmente deixou de existir. Eles se abraçaram. E permaneceram assim por muito tempo. Sem pressa. Sem promessas impossíveis. Sem fingir que os problemas nunca existiram. Porque agora sabiam que o amor verdadeiro não é a ausência de dificuldades. É a decisão de permanecer quando elas aparecem.
Algumas semanas depois, algo inesperado aconteceu. A venda da casa foi cancelada. O comprador desistiu por motivos pessoais. Meses antes, aquela notícia teria significado apenas mais burocracia. Agora parecia um presente. Mas a maior mudança não estava na casa. Estava neles. Dessa vez procuraram ajuda. Aprenderam a conversar. Aprenderam a ouvir. Aprenderam a sofrer juntos em vez de separados. Aprenderam a pedir perdão. E aprenderam algo que jamais deveriam ter esquecido: que o casamento não é sustentado pelos dias fáceis. É sustentado pela decisão diária de amar. Um ano depois, numa tarde tranquila de primavera, Verônica estava sentada na mesma varanda onde tantas conversas haviam acontecido. O jardim florescia ao redor da casa. Sebastião apareceu carregando 2 xícaras de café. Sentou-se ao lado dela, exatamente como fazia muitos anos antes. No que está pensando? Ele perguntou. Verônica observou o pôr do sol. Depois segurou a mão dele. Em como quase nos perdemos. Sebastião apertou sua mão suavemente. Mas não nos perdemos. Ela sorriu. E pela primeira vez em muitos anos sentiu uma paz verdadeira. Porque havia descoberto algo precioso. Às vezes, o amor não precisa de uma nova história. Às vezes, tudo o que ele precisa é de uma segunda chance. E naquela varanda, cercados pelas marcas de uma vida inteira construída juntos, Verônica e Sebastião finalmente entenderam que algumas histórias de amor não terminam no divórcio. Elas apenas fazem uma pausa para que 2 corações aprendam, finalmente, a voltar para casa.